Grabando, bueno, buenas tardes a quien me ve ahora, quien me está oyendo, y buenas tardes, buenos días o buenas noches a quien me va a ver después. Estamos empezando una clase más y hoy nosotros estamos empezando el cuarto bimestre, ya estamos terminando el año, súper rápido pasó el año, ¿verdad? Estamos así en la recta final ya para terminar nuestro año lectivo. Entonces, abran sus libros en la página 103, 103, abram lá comigo. Página 103. Voy a compartir la pantalla y ustedes por favor confirmenme si están viendo la pantalla. ¿Están viendo? ¿Sí? Bueno, nosotros estamos empezando entonces la lección 14, que vamos a hablar sobre los vocabularios del zoológico. ¿Quién aquí ya se fue a un zoológico? ¿Quién aquí já foi num zoológico? Quem aqui já teve a experiência de ir para um zoológico? E alguém mandou mensagem aqui para mim. A Amanda nunca foi, o Eros já foi. E aí, cara, como é que foi o zoológico para você? O que você viu lá? Aqui em Campo Grande não tem, né, zoológico? Campo Grande não tem, né? Quem mais quer falar? Fala aí, quem mais foi, quem não foi. Que vieram ustedes quando se fueron al zoológico? Aí o Eros falando, foi Do legal, que ele vocês foi em estão São Paulo. falando? Estamos começando a lição 14, quem que falou? Foi o João? E aí, João? A gente está começando a lição 14 do quarto bimestre e a gente vai começar a falar sobre vocabulários do zoológico. E aí eu perguntei quem que já foi no zoológico aqui. O Já fui Eros já não. falou que foi. Você já foi? Onde é que você Já. foi no zoológico? Em qual cidade? Não faço a mínima ideia. Uai, Eu não lembro, acho que foi no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Eu já fui no zoológico do Rio também, quando eu morei lá. Aqui em Campo Grande não tem, né? Podia ter um zoológico aqui, mas não tem. Tem o CRAS lá. É mais legal também. É? Você pode entrar lá. Nunca fui. Entonces vean, en el zoológico nosotros podemos ver varios tipos de animales, de varios espécimes, y acá el libro nos trae algunos vocabularios del zoológico también, que eu quero hablar com vocês. Então vamos fazer o seguinte, eu vou falando os vocabulários, vou explicando e vocês vão anotando aí o significado deles aí no livro de vocês, na parte de baixo das palavras. Então olha só aqui, ó. En el zoológico, então é zoológico, não é zoo, né? Lembrando que no espanhol la Z tiene som de S e não de Z, né? Então tem o nosso som de SS ou cedilha no português. Então é zoológico, e aí nesse caso o G aqui tem o som do RR, né? Então zoológico. Então en el zoológico nosotros podemos visitar para ver los animales y acá hay una actividad que podemos hacer que es alimentar los animales. Vocês já alimentaram os animais assim? Eu já fui, por exemplo, em aquários, que eu já dei comidas, por exemplo, para tubarões que estavam no aquário, ou já fui no zoológico e dei comida. Então, é algo que nós podemos dar. Claro que no es cualquier tipo de comida que nosotros vamos a poder dar para los animales, pero el propio zoológico distribuye algunos tipos de alimentos que podemos dar a ellos. ¿Sí? Entonces acá é algo que podemos fazer, alimentar os animais. E aí o livro ele começa a trazer algumas coisas aqui, que são alguns nomes de animais. Então a gente tem aqui el canguro, né? Vocês estão me ouvindo? El canguro, ok? Que é o canguru, né? Alguém aqui já viu o canguru? Temos el cocodrilo, então não é crocodilo, é cocodrilho, ok? Cocodrilo, cuidado aí com o trava-língua. Temos el delfim, então cocodrilo é crocodilo e delfim é o golfinho, então é delfim, ok? Delfim, repita aí comigo, delfim. Muito bem. Pasando a la próxima página, tenemos otros animales también.
Temos o mono, que é o macaco, né? Então, se macaco em espanhol é mono. Temos o osso. Então, vejam aqui a diferença. Osso, né? Osso, né? De parte do corpo. Em espanhol é hueso. Então, deixa eu anotar aqui para vocês verem a diferença. Ó. Osso, em espanhol é hueso, ok? E urso, em espanhol é osso. Então, vejam aqui. Osso, em espanhol é urso, e o hueso é osso, tá bom? Então, aí não confundam, beleza? Então, vocês temos o osso, que é o urso, né? Temos também o pingüino, que é o pinguim. La tortuga, que é a tartaruga. El venado, que é o veado, né? E temos acá el profesional, que es el veterinario, que es el profesional que cuida de los animales, como si fuera el médico de los animales. Allá arriba también tenemos otros dos vocabularios, que es el cuidador del zoológico, que é como se fosse zelador do zoológico, né? Tem até um filme que fala sobre isso. Esqueci o nome, é um filme de comédia. Cuidador del zoológico. E temos... Zelador Animal, o nome do filme. Zelador Animal. Que fala sobre o zelador do zoológico, né? Que é o cuidador del zoológico, que é aquele que vai dar a comida a los animales, que vai limpar as jaulas. E aí, falando em jaulas, aqui o livro também traz esse vocabulário. Jaula é jaula, se pronuncia jaula, porque o J tem o som de R, né? Jaula, jaula, jaula. Ok? Tudo bem, galera? Então, prestem atenção aqui. A gente já viu, né, vocabulário de animais. Que animais que a gente já viu esse ano que vocês lembram? A gente já viu vocabulário de animais em outra lição. Quem lembra? Por exemplo, como se diz arara em espanhol, que a gente já viu. Quem que lembra? Mi perro. Perro é um animal também, cachorro. Guacamayo, perfecto, Amanda. Entonces, arara en español es guacamayo. ¿Cómo se diz a coruja em espanhol? Quem que vai lembrar? Quem lembra? Fala aí para mim. Coruja, coruja, ninguém lembra. Lechuza. Pode ser lechuza ou pode ser búho, né? Então a gente tem esses dois nomes, búho ou lechuza. Perfeito. Então você vê que a gente já viu vários vocabulários de animais que somam com esse vocabulário do zoológico. Porque todos esses animais a gente pode ver no zoológico também, né? Então vamos fazer junto o exercício 1 sobre os animais, sobre o zoológico. Então olha aqui, a gente tem... Deixa eu colocar para anotar. Culebra. Aqui o João falou de culebra. O que que é culebra, João? O que vocês... Hein? Cobra. Isso aí. Culebra é cobra. Perfeito. Entonces, dale, ejercicio 1. Vamos a hacer juntos. Mira lo que dice acá. Relaciona los animales a las curiosidades que les correspondan. Então, a gente tem aqui delfim, tortuga, canguro, pingüino e oso. Entonces, dale, el primer, tiene una bolsa marsupial. Qual animal que tem uma bolsa marsupial? Não sei se vocês já viram isso sobre os marsúpios em ciências ou em biologia. Mas qual dos animais que tem uma bolsa marsupial? El canguro. Así mismo, entonces dale, el primer es canguro, entonces C, letra C.
Como los seres humanos, es un mamífero que puede caminar sobre la planta de los pies como un bípedo. Quem será que é? Mamífero que puede caminar sobre el oso. Perfecto. Entonces, oso, que é a letra E. Muito bem. Es un ave, pero no puede volar. Qual que é a ave que não pode voar aí entre as opções? El Galinha? pingüino. É, a galinha também é uma ave que não pode voar, mas ela não está ali entre as opções. Ali está o pinguim, né? Que é a letra D. Ok. Algunas son capaces de vivir más de un año sin tomar ningún alimento. Quem será que é? Tartaruga? Exatamente, disso nem eu sabia sobre as tartarugas. Y a última, pueden comunicarse entre ellos con distintos sonidos. También utilizan la danza y el salto para comunicarse. Golfinho? El delfim, que é o golfinho. Então, aí está a resposta dos exercícios. C, E, D, B, A. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Então, vamos continuar. Bora lá, bora lá, bora lá. Entonces vean acá, nosotros ahora en la página, deixa eu abrir aqui o meu livro também, en la página 105, vamos a empezar a hablar sobre el ir más a más infinitivo, que é a chamada perífrasis verbal. O que é uma perífrasis verbal? É quando eu junto dois verbos em um sentido só, né? Que é quando eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal, que os dois eu estou juntando, né, por meio de uma preposição, e aí eu estou dando um sentido só. Olha, o João fez um comentário aqui que é verdade, né? Ultimamente ninguém tem entrado nas aulas, alguns dias atrás, na aula de matemática, só eu e horas entramos. Então, realmente, isso é uma observação verdadeira, tenho que concordar com você. Muita gente não está entrando mais nas aulas, né? Acho que chegando no final do ano, o povo meio que alguns desanimaram, outros realmente não estão tomando as aulas online com responsabilidade, como se fosse presencial, mas na verdade é a mesma responsabilidade, né? A mesma seriedade. A aula online, a aula presencial tem a mesma seriedade. Então, parabéns para vocês que estão aqui, né? Arthur, Eros, Amanda, João. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Não. Parabéns para vocês que estão sempre aqui nas minhas aulas, né? Vocês estão sempre presentes. Muito obrigado mesmo. E é assim que tem que ser, cara. Mesmo sendo online, mesmo não sendo a mesma coisa que no presencial, a gente tem que dar o nosso melhor, né? Até porque todos esses conteúdos, de alguma maneira, eles vão fazer falta no ano que vem, quando vocês forem para o 7º ano. Então, continuem assim, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui, olha só. No livro, na página 105, a Bruna tá aí, ô Bruna? Então, parabéns para você também, Bruna. Que bom que você tá aí. Eu esqueço que às vezes vocês veem juntos, né? Exatamente, João, é aula. A única coisa que muda é que é a distância, mas não deixa de ser aula. Não deixa de ser também uma sala de aula, né? É online, mas é uma sala de aula, então eu gosto muito quando vocês interagem, perguntam, tiram dúvidas. Isso é muito importante. Então vamos lá. Quem que pode ler para mim aqui o primeiro parágrafo? Em espanhol, algumas expressões. Quem pode ler para mim? Pode ativar o áudio. Alguém? Vamos lá.
Quem anima? Quem anima? João, Amanda, Arthur, Eros. Quem pode ler para mim esse primeiro parágrafo? Vamos lá, não precisa ter vergonha não. Ninguém? Então eu vou ler. Vocês estão tímidos? Só quer falar pelo chat? Então olha só o que fala aqui. En español, algunas expresiones son formadas a partir de la unión de dos verbos. En esos casos, el primer verbo es conjugado y el segundo permanece en infinitivo. Então, olha só. A gente tem visto várias conjugações verbais, a gente viu o presente, creio que a gente viu já o pretérito, se eu não me engano, a gente viu algumas, a gente viu o irregular do presente do indicativo, que são maneiras de conjugar verbos. Mas a gente tem uma maneira também, que são algumas expressões formadas a partir da união de dois verbos, e essa união vai dar um sentido único, como se fosse um verbo só. Mas são dois que estão unidos. E quando eu uno dois verbos, um eu vou conjugar e o outro eu vou colocar no infinitivo. E olha só o que fala aqui. Eso es lo que ocurre en la expresión que une el verbo ir en presente de indicativo, la preposición a e el verbo auxiliar em infinitivo. Então, olha aqui. Essa é uma das expressões de união de dois verbos que formam um sentido só. Nesse caso aqui, a gente está vendo a união do verbo ir mais a preposição a, né, mais o infinitivo, né? Então, como que ficaria? Por exemplo, a gente não fala em português que eu vou brincar. Vou brincar. Não tem um sentido de futuro, né? Eu brincarei. Em vez de falar brincarei, a gente fala vou brincar. No espanhol é muito parecido, só que a diferença é que no espanhol a gente vai ter a soma aí da preposição a. Porque normalmente sempre que a gente vai conjugar o verbo ir no espanhol, a gente usa a preposição a. Então, olha só, isso é o que ocorre con esta expresión, ir más a más infinitivo. La preposición a después del verbo ir es obligatoria siempre que se recurre a la unión de dos verbos para formar una expresión verbal. Então, eu sempre vou utilizar, depois do verbo, sempre que eu estiver unindo verbos, e um desses verbos é o verbo ir, eu vou usar a preposição a depois do verbo ir, tá bom? A essa união se chama perífrasis verbal. Então, essa união de dois verbos, com preposição também em alguns casos, como é nesse caso do verbo ir, que formam um sentido só, né? Eu vou chamar de perífrasis verbal, né? Que, por exemplo, no inglês a gente tem os phrasal verbs. Eu não sei se vocês já viram isso em inglês esse ano, mas os phrasal verbs é como se fosse a união de dois verbos que dão um sentido, né? É a mesma coisa aqui. La perífrasis verbal ir a más infinitivo es utilizada para expresar planes y también para expresar el deseo de realizar una acción futura. Então vejam aqui, ir a más infinitivo é uma perífrase verbal, uma expressão que une dois verbos e que tem o sentido de planos e desejos para se realizar no futuro. E aqui o livro ele traz alguns exemplos para a gente. Olha só o que ele traz aqui. Eu vou a abraçar, tu vas a cabalgar, ele, ella, usted va a comer, nosotros vamos a jugar, vosotros vais a llamar, ellos, ellas, ustedes van a vivir. Né? Então aqui tudo dá esse sentido de coisas do futuro, desejos do futuro, planos para o futuro, como se eu estivesse conjugando no futuro. Mas eu não estou conjugando exatamente o verbo no futuro. Eu estou unindo dois verbos, dando esse sentido de coisa futura. Olha os exemplos aqui. Mañana voy a alquilar un par de livros em la librería. Então, amanhã vou alugar um par de livros na livraria.
el sábado vamos a estudar matemáticas. Então, sábado, vamos estudar matemática. Ok? Alguma dúvida, gente? Vocês entenderam? Querem perguntar alguma coisa? Ok, nenhuma dúvida. Então, vamos fazer os exercícios juntos para ver se a gente entendeu mesmo? Vamos lá, exercício 1, página 105. Isso, da página 105. Bora lá. Ejercicio 1. Completa las frases con la forma correcta de la perífrasis verbal. Então, vamos lá. Letra A. Aníbal, tarará, refresco. Aníbal, eu estou conjugando em ele, né? Ele, então como que eu conjugo? O que vocês têm que saber aqui? Eu estou conjugando aqui o meu verbo ir no presente do indicativo. Então, vocês têm que memorizar como que eu conjugo. Aníbal é um nome, João. Aníbal é um nome. Nome de um homem. Ok? Então, aqui você tem que prestar atenção. Como é que funciona essa perífrase verbal? O verbo ir eu estou conjugando no presente do indicativo. E vocês já viram o presente do indicativo. E aí a tabelinha que traz. Eu vou, tu vas, ele va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos vão. Eu tenho que saber isso daqui. Porque aí o outro verbo eu só vou colocar no infinitivo. Então, o que de fato nós vamos conjugar nessa perífrase verbal é o verbo ir. Então, como que eu conjugo o meu verbo ir em ele? Ele. Olha a tabelinha aí. Ninguém vai falar. Todo mundo vai ficar em silêncio. Como que eu conjugo o verbo ir en el pronombre verbal ele? Não. Comprou, aí eu estou conjugando no pretérito. Eu estou falando aqui, João, dessa perífrase verbal, que é uma expressão que eu estou unindo dois verbos. O verbo principal é o comprar. Eu sei que ele vai no infinitivo. E aí eu tenho que conjugar o verbo ir a, né? Para eu poder juntar com o verbo comprar. Então, como que ficaria? Aníbal vai a comprar um refresco. Não, gente, não é comprou. Eu não estou conjugando o verbo comprar. Vocês estão entendendo? Aqui eu estou falando de uma perífrase verbal. Então, por exemplo, se aparece o verbo comprar, eu não vou conjugar só o verbo comprar. Eu vou usar uma perífrase verbal, que é justamente juntar o verbo ir, mais a preposição a, mais o infinitivo do verbo, que nesse caso é o infinitivo do verbo comprar. Então, eu vou conjugar só o verbo ir. Então, se fosse em eu vou a comprar. Mas nesse caso aqui é em Aníbal. Aníbal é ele. Então, Aníbal vai a comprar um refresco. Entenderam? Olha só a letra B. Iturralde. Viajar en el próximo festivo. Então, outro nome aqui, outro nome estranho, né? Outro nome. Então, vai ser ele ou ella, né? Iturralde. Viajar en el próximo festivo. Como que eu vou conjugar viajar em uma perífrase verbal? Como que eu vou colocar o verbo viajar na perífrase verbal? Ir mais a mais infinitivo. É só montar. Quem consegue fazer?
Então, eu estou perguntando aqui. Iturralde, tu, né? Eu estou falando com a pessoa. Então, se eu estou falando com a pessoa, eu estou usando aí segunda pessoa do singular. Tu, né? Então, se tu vas a viajar en el próximo festivo, vas a viajar, porque eu estou conjugando em tu, né? Eu estou perguntando diretamente para a pessoa. Olha só a letra C. Eu vou deixar vocês fazerem a letra C. Vou dar 30 segundos aí para vocês fazerem. Luiz e Arbeloa se en casa todo el dia. Então, eu estou falando de duas pessoas. Se é duas pessoas, é ellos. Então, se ellos se... E aí eu vou montar aí a minha perífrase verbal. Isso, Amanda. Ellos se van a quedar. Perfecto. Así mismo. Ellos se van a quedar en casa todo el día. D. Vosotros. E aí eu já estou conjugando em vosotros. Vosotros, tarará, com o professor mais tarde. Como que eu vou montar a perífrase verbal com o verbo hablar, en este caso, em que estou hablando en vosotros? Quem consegue fazer? Vanes. Não, não é Vanes. Olha a tabelinha, manda. A tabelinha que está em cima do exercício. Como que eu conjugo o verbo ir em vosotros? Vais. Isso. Vais a hablar. Então, se vosotros vais a hablar. Ok? Por fim, hoy tararán jugar al ajedrez com Carlos. Então, hoy, provavelmente estou falando em yo. Então, hoy yo voy a jugar, né? Ok? Alguma dúvida? Vamos lá para o exercício 2. Ordena corretamente as frases. Então, vamos fazer assim. Vou dividir, ó. Amanda, você vai organizar a letra A. O Eros vai organizar a B. A Bruna, C. Tá bom? Que tá aí com o Eros. Quem mais? O João saiu? E o Arthur, a D. E eu fico com E. Tá bom? Coloque em ordem aí as frases. E aí eu vou dar um minutinho. E aí a gente vai corrigindo. E aí cada hora vai ser um que vai colocar no chat como que organizou as orações. Tá bom? Então estou dando aí um minutinho para vocês fazerem essa atividade. Tá bom? Amanda, letra A. Eros, B. Bruna, C. Arthur, D. Ok?
Ok, Amanda. Então, assim que você tiver terminado, já pode mandar aqui no chat. Você também, Arthur. O Eros parece que saiu ou caiu. Vamos lá, vamos lá? Deu tempo de terminar? Então, vamos lá. Exercício 2, letra A. Como existe, Amanda? Ó, o Arthur mandou o dele. Mas vamos começar pela letra A. Amanda, você consegue mandar? Tá tentando. Conseguiu? Olha, o Arthur, você ficou com qual mesmo? D, né? Tá, Amanda. Então, olha só, como que ficaria? Você conseguiu pelo menos montar a perífrase verbal? Como ficaria a perífrase verbal da oração? Vá a lutar. Né? Então, como ficaria? Brasil va a luchar por muchas medallas en las Olimpiadas de 2020. Ok? B. Como ficaria B? A cromos comprar vamos. Então, vamos a comprar cromos. C. Como ficaria? Vou por teléfono a hablar Fernando con. Então, como seria? Vou a hablar con Fernando por teléfono. E a D aí que o Arthur fez? Vamos ver se o Arthur acertou. Vas piropos decirle a Carunda. Vas a decirle piropos cara dura. ¿No? Entonces, vas a decirle piropo cara dura. Então, olha aí como é que fica, Arthur. Vas a decirle piropo cara dura. E a letra E. Vamos todos a la playa. Ok? Anotem aí como ficam então as orações. Beleza? A aula está acabando. Revisem essa parte aí do voi, mas, a, mas, infinitivo. Que é uma coisa muito importante. Tá bom? Uma coisa muito importante. É isso daí, a gente usa bastante em espanhol. É muito importante que vocês saibam. Ok? A aula está gravada. É bom vocês revisitarem para poder relembrar.
Então, galera, ficamos por aqui. Bom final de semana para vocês, né? Aproveitem, descansem. E a letra E fica assim, Amanda, não sei se vai dar tempo de eu falar, mas olha só como fica a letra E. Vamos todos a la playa. Vamos todos a la playa. Ok? Até mais, galera. Fiquem na paz. Beijos, abraços. Tchau.